Então, galerinha, bora simbora para mais uma aula, né? Então, a proposta é aquela, né? Continua aquela de tentar fazer ciência, tentar explicar um pouquinho de ciência, né? Com coisas do nosso cotidiano, para que assim o entendimento fique mais viável. É óbvio que aqui em casa, né? Dá para eu pegar alguns exemplos, nem sempre na sala de aula vai dar, vai ter que ser mais na imaginação mesmo. Então, bora lá. A gente hoje vai falar sobre um assunto que é, né, um tanto quanto assim, paralelo, digamos assim, à questão das ciências em si, mas que, sem dúvida, auxilia bastante no desenvolvimento científico. É o que a gente chama de máquina simples. É provável que vocês nunca tenham escutado falar nisso, né? Mas o que é uma máquina simples? Qual seria a função de uma máquina simples, né? A máquina simples nada mais é do que qualquer instrumento que sirva para facilitar o trabalho, o desenvolvimento do trabalho, porque ele vai transferir a força que você vai fazer para esse instrumento, certo? Então, a gente tem diversos exemplos no nosso cotidiano, nem precisa se preocupar, a gente vai trazer aqui alguns exemplos. Primeiro, eu vou logo dizer quais são os tipos de máquinas simples, tá? A gente tem alguns tipos de máquinas simples. A gente tem uma alavanca, por exemplo, tá? Que foi descoberto há muito tempo, há cerca de 22 séculos, lá por Arquimedes. Ele descobriu que se ele pegasse um pedacinho de pau, apoiasse em uma pedra, por exemplo, e colocasse força de um dos lados, se tivesse, né, um obstáculo do outro lado, uma pedra muito maior do outro lado, ele conseguiria fazer essa pedra se mover, tá? Aquelas alavancas de filme, né, que o povo faz, que bota uma pedrinha de um lado para poder tirar uma rocha gigante que caiu no meio do caminho, tá? Isso daí, né, é um exemplo de máquina simples, as alavancas. A gente tem ainda o plano inclinado, que também auxilia no deslocamento, né? A gente vai ter exemplos históricos aí, como por exemplo a construção das pirâmides lá no Egito. Acredita-se que tenha se utilizado muito esse plano inclinado, então já faz muito tempo que isso é utilizado, tá? A gente tem ainda outros tipos específicos de plano inclinado, que é o parafuso, tá? Que seria a própria cunha. Que nome é esse, professor? Mas o nome é diferente, mas é uma coisa do cotidiano. Uma faca, por exemplo, ou um martelo é uma cunha, ou seja, tem a partezinha, né, do corte que é bem inclinadozinho e o restante é mais grossinho, tá? Então, esse tipo de máquina auxilia demais no nosso dia a dia, tá bom? E ainda tem mais as rodanas, que são as pequenas rodas ou uma roda grande que são utilizadas para facilitar o trabalho, né? Se a gente pensar, por exemplo, uma pessoa, não é muito do cotidiano da gente, mas uma pessoa tirando água de um poço, né? Essa pessoa vai pendurar uma corda em uma rodinha e daí ela vai pendurar do outro lado o balde. E ela vai jogar essa corda, né, até lá embaixo, no fundo do poço, e depois vai puxar. Ah, professor, mas ela poderia jogar, só amarrar a corda no balde e jogar direto no fundo do poço. Sim, mas a força que ela ia ter que desempenhar seria muito maior, tá bom? Essa primeira parte da aula é só a explicação teórica, certo? A gente ainda vai ter uma parte de um material aí para fazer uma explicação ainda mais consistente, tá bom? Mas a segunda parte é dando exemplos para que vocês possam entender no cotidiano de vocês o que é uma máquina simples. Certo? Bora simbora.